O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de diminuir o sacrifício dos soldados britânicos mortos no Afeganistão. A declaração ocorreu após Trump afirmar, em entrevista à Fox News, que as tropas da OTAN no conflito afegão teriam ficado um pouco atrás, um pouco longe das linhas de frente. A rejeição às palavras do presidente americano foi ampla no Reino Unido, unindo políticos de todos os espectros, veteranos e familiares de mortos na guerra. O porta-voz oficial de Starmer afirmou que Trump estava errado ao diminuir o papel das tropas da OTAN e reafirmou o orgulho pelas Forças Armadas Britânicas. A líder conservadora Kemi Badenoch classificou os comentários como um absurdo completo, enquanto os liberais democratas pediram uma convocação do embaixador americano. As críticas também destacaram o histórico pessoal de Trump, que evitou o serviço militar no Vietnã após receber um diagnóstico de esporões ósseos nos calcanhares. O ministro da Defesa, John Healey, lembrou que o Reino Unido e seus aliados atenderam ao chamado dos Estados Unidos e que os 457 britânicos mortos no Afeganistão eram heróis. O ministro das Forças Armadas, Al Carnes, condecorado por sua atuação no conflito, convidou os que acreditassem nas afirmações a encontrarem-se com as famílias enlutadas. Um total de 3.486 tropas da OTAN, sendo 2.461 americanas, morreram nos 20 anos de conflito. A reportagem também cita a indignação de familiares, como Jane Derney, mãe de um soldado gravemente ferido, que descreveu as declarações como o insulto máximo. A controvérsia reacendeu um debate sobre o compromisso de Trump com a Aliança Transatlântica, após ele também questionar, em Davos, se os membros da OTAN apoiariam os Estados Unidos se necessário. O que estamos testemunhando nesta última controvérsia fabricada é um espetáculo clássico do establishment globalista em ação. Um comentário desagradável de um presidente americano, retirado de contexto e amplificado por uma mídia que o odeia visceralmente, serve de pretexto para uma orquestrada campanha de virtude e um ataque coordenado contra um líder que, gostem ou não, coloca os interesses de seu próprio país em primeiro lugar. Enquanto Keir Starmer, Kemi Badenoch e uma fila de políticos britânicos disputam quem pode derramar mais lágrimas crocodilianas sobre os mortos em combate, a verdadeira questão que ninguém no salão de espelhos de Davos ou nas redações progressistas de Londres quer que você faça é simples. Para que exatamente morreram esses soldados? Vamos analisar isso com a clareza que o senso comum exige. Donald Trump, em estilo caracteristicamente brusco, questionou a reciprocidade e o valor militar de alguns aliados da OTAN no teatro afegão. A reação não foi um debate sobre fatos ou estratégia, mas um coro histérico de indignação performática, liderado por um primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, cujo próprio partido e predecessores nos cargos de comando foram os arquitetos do envolvimento britânico naquele pântano geopolítico. A hipocrisia é tão espessa que se pode cortá-la com uma faca. Estes são os mesmos políticos, os mesmos burocratas, os mesmos comentaristas da mídia mainstream que durante anos geriram uma guerra sem rumo, sem objetivos claros, e, no final, com uma retirada humilhante que entregou o país de volta ao Talibã em questão de dias. Onde estava sua indignação, então? Onde estavam seus discursos inflamados quando os soldados eram enviados com equipamento inadequado, quando as táticas eram restringidas por regras de engajamento absurdas, concebidas por advogados em Londres e Bruxelas, não por comandantes no campo? A verdade inconveniente que esta narrativa busca enterrar é que Trump, de forma desajeitada, tocou em uma ferida real. A guerra do Afeganistão foi, em grande parte, um empreendimento americano, financiado com sangue e tesouro americanos em uma escala esmagadora. Dos 3,486 mortos da OTAN, 2,461 eram americanos. Isso não diminui o sacrifício de um único soldado britânico, dinamarquês ou canadense. O sacrifício do indivíduo é sempre absoluto e digno da mais profunda honra. Mas ele coloca em perspectiva a contribuição relativa e questiona a narrativa de um fardo compartilhado igualitário. O que Trump realmente está fazendo, como sempre fez, é questionar a estrutura de um establishment transatlântico que há muito considera os contribuintes e soldados americanos como a força-tarefa e o cofre infinito para aventuras internacionais mal concebidas.
É o mesmo establishment que Starmer representa e que Trump desafiou desde 2016. E note a coreografia perfeita do ataque. Imediatamente o debate é desviado do mérito da crítica, a eficácia e a reciprocidade da aliança, para o terreno lamacento do caráter pessoal. Ah, mas Trump evitou o alistamento no Vietnã. Gritam os mesmos jornalistas e políticos que, em outras circunstâncias, considerariam o pacifismo uma virtude e que celebraram figuras que fugiram do serviço. É um ataque hominem clássico, projetado para evitar que você pense sobre a substância. A pergunta que um conservador faz não é sobre os pés de um homem há 50 anos, mas sobre as decisões dos líderes de hoje. Quantos desses políticos britânicos que hoje condenam Trump com tanta veemência serviram? Quantos colocaram suas vidas em risco? Eles falam em nome das famílias dos mortos, mas foram suas políticas, sua subserviência a uma agenda de intervenção globalista sem fim, que criaram as condições para essas mortes. Há uma camada ainda mais profunda de cinismo aqui. Observe como a esquerda britânica, da qual Starmer é um produto polido, passou décadas desdenhando o militarismo, questionando as forças armadas, cortando orçamentos de defesa e promovendo uma visão do mundo onde a soberania nacional é um conceito antiquado. Agora, de repente, eles se vestem com o manto do patriotismo mais fervoroso para atacar um presidente americano que ameaça seu projeto globalista preferido. É um patriotismo de conveniência, uma ferramenta retórica, não um princípio arraigado. Eles não defendem as Forças Armadas, eles as instrumentalizam em sua guerra cultural contra um populista de direita. E o que dizer da reação da própria direita britânica, com Kemi Badenoch correndo para condenar? É o reflexo condicionado de uma classe política conservadora que, em muitos aspectos, se tornou indistinguível do establishment que deveria combater. Em vez de aproveitar o momento para um debate sério e necessário sobre o futuro da OTAN, sobre o peso desproporcional que os Estados Unidos carregam, sobre a necessidade de uma defesa europeia genuína e soberana, eles preferem participar do espetáculo de indignação. É mais seguro, mais aceitável nos salões de Londres, mas não serve aos interesses nacionais da Grã-Bretanha a longo prazo. As implicações desta histeria são profundas. Em primeiro lugar, ela sufoca qualquer discussão honesta sobre a aliança mais importante do Ocidente. A OTAN precisa de uma reforma, de uma reavaliação de propósitos após a catástrofe afegã e a guerra na Ucrânia. Questionar não é trair, é uma necessidade para a sobrevivência. Em segundo lugar, ela revela como as elites políticas usam o sacrifício militar como um martelo retórico para esmagar dissidentes, enquanto negligenciam os veteranos vivos, os sistemas de saúde e o moral das forças em tempos de paz. A senhora Derney, mencionada no artigo, diz tudo. Seu filho ainda luta por seus cuidados quase 2 décadas depois. Essa é a verdadeira traição. Não um comentário de um presidente, mas o abandono sistemático dos que voltaram pelos mesmos sistemas estatais que os enviaram. Culturalmente, este episódio é um sintoma da guerra contra o senso comum. A narrativa progressista exige que você suspenda seu julgamento crítico. Você deve aceitar que intervenções militares infinitas são responsabilidade moral, mas que questionar sua execução ou custo é insultuoso. Você deve celebrar a globalização e o apagamento das fronteiras, mas ficar ultrajado quando um líder questiona se essa estrutura serve a todos igualmente. É uma mentalidade de casta sacerdotal, onde os dogmas do internacionalismo liberal não podem ser questionados. Para onde isso nos leva? Se esta reação é um indicativo, leva a uma maior erosão da aliança transatlântica genuína, baseada no respeito mútuo e no interesse nacional claro, e sua substituição por um ressentimento venenoso e uma dependência infantil. Leva a um cenário onde qualquer líder ocidental que ouse colocar seu povo em primeiro lugar será imediatamente demonizado por todo o aparato midiático e político global. E no final, leva a uma desilusão ainda maior do cidadão comum, que vê seus líderes mais preocupados em sinalizar virtude para a imprensa internacional do que em resolver problemas reais em casa. Concluindo, a questão que fica não é se o comentário de Trump foi gracioso ou não. Claramente não foi. A questão é porque o establishment reagiu com um grau de fúria normalmente reservado a tiranos, e não a um aliado desagradável. A resposta é que Trump representa uma ameaça existencial ao seu consenso. Ele questiona os pressupostos não examinados, os orçamentos sem responsabilidade, as guerras sem vitória.
Ele força nações como a Grã-Bretanha a olharem para si mesmas e perguntarem qual é o nosso papel no mundo. Somos um satélite de uma agenda definida por outros, ou uma nação soberana com interesses próprios? O sacrifício dos soldados britânicos no Afeganistão merece mais do que ser usado como munição em uma guerra de narrativas por políticos de carreira. Merece que a nação pela qual eles morreram permaneça uma democracia soberana, capaz de ter debates difíceis sem cair em histeria, e de escolher seus aliados e seus compromissos com base no interesse nacional e no realismo, não no medo de ofender a sensibilidade de um establishment globalista em declínio. Honrar os mortos começa com a honestidade dos vivos, e é esse, no maior cor que os arquitetos deste escândalo fabto oferecem.